Satellasoft Academy. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui na Satellasoft. Eu sou o Gunnar Correia e na aula de hoje nós vamos ver como utilizar as Custom Requests do Laravel, beleza? Então, para a gente começar esse contextualizar, normalmente a gente está acostumado a ver as validações, não só ver como fazer também, diretamente na controller. Então a gente tem o método store, que recebe por padrão ali uma request. A gente vai criar um método chamado validated, que vai retornar aqui para a gente depois os campos que foram validados, né? E a gente chama dessa request aqui o método validate, passando um array associativo com os campos e seus respectivos valores ali que seriam as validações. Então nesse caso aqui o título ele é obrigatório, ele é unique na tabela posts, ou seja, o título só pode existir uma única vez na tabela posts, e o valor máximo para esse título é de 255 caracteres. Já o conteúdo, o body, ele é requerido, né? Ele não fala aqui o tamanho, o comprimento, o tipo, nada. Ele apenas diz que o conteúdo é requerido. Até porque você acessa o nosso site Satellasoft e você sabe que nossos artigos têm imagens, links, textos, vídeos, tem um monte de coisa, né? Então, isso daqui é um jeito que muitas pessoas utilizam, não está errado, está super certo, muito bem. Porém, hoje eu vou te ensinar a utilizar de uma forma desacoplada. Nós vamos tirar essa validação da controller, vamos tirar essa responsabilidade dela, deixar as validações em uma camada muito mais organizada, para que aí você, quando precisar da manutenção, mudar alguma regra, ao invés de você ficar procurando loucamente na sua controller qual linha está, você vai procurar a validação numa pasta, numa camada separada. Lá vai ter todas as suas mensagens de texto, de erro, validação e as suas regras também, beleza? Então, antes da gente continuar, aquele recadinho básico que eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, caso já não seja um inscrito, curtir esse vídeo porque o YouTube recomenda esse vídeo para outros desenvolvedores e deixe nos comentários o que você quer aprender sobre o Laravel. Bem, então para a gente ganhar tempo aqui, eu montei esse formulário bem básico aqui, tá bom? Então, se a gente vier aqui, por exemplo, no meu arquivo, deixa eu só mostrar para vocês o que eu tenho aqui. No meu arquivo Resources Views, eu criei um arquivo chamado de create.blade.php, que é esse cara aqui que a gente está vendo. Ele pede o nome e pede a idade, onde o nome é um texto e a idade é um número. Então, perceba aqui que a gente tem dois campos bem básicos, tá? Não tem nada demais. Então, um campo chamado nome e um campo chamado idade, tá? Aqui é só o tipo de validação aqui para o input, para a gente não ter nenhum problema, nenhum erro na digitação ali, beleza? Por fim, ali embaixo a gente tem na linha 24 o botão Submit, que vai submeter esse formulário, né? E falando de submissão, nós temos aqui o verbo post, que vai mandar para a nossa rota inscrição store. Então, se a gente for lá em web, né, na nossa rota, que fica aqui dentro de routes web, a gente vai ver aqui nossas duas rotas, tá? Eu tenho então uma controladora que eu já vou mostrar para vocês, chamada inscrição controller. Ela tem o método index, que carrega esse cara aqui pra gente, tá? Então, é esse carinha aqui, ó, index. Ele carrega a view create pra gente, tá? Que é essa view aqui. E a gente tem também aqui, ainda em inscrição controller, o método store, tá? E eu nomeei essas rotas. Eu gosto de trabalhar com rotas nomeadas, tá? Então, ao invés de eu ficar passando o caminho lá, o URL, montando um path, eu simplesmente chamo route inscrição.store. Dessa forma aqui, ó. E aí a gente basicamente já vai saber ali como o Laravel já vai saber onde ele vai enviar esse cara e como ele vai tratar isso daí. Perceba que essas duas rotas aqui, uma utiliza get, outra utiliza post. O get aqui, como eu já falei, é só para exibir nosso formulário, enquanto o post é para submeter. O último detalhe é que aqui no form nós estamos utilizando aqui o CSRF para verificar que esse usuário é autêntico. Então, para cada requisição, ele gera um token, garantindo assim que o usuário não vai ficar submetendo 1000 formulários ali, um bot e coisas do tipo. Bom? Bem, eu mostrei há pouco que a gente poderia utilizar aqui a request, tudo bonitinho, né? Mas nós vamos fazer diferente. Eu já deixei até pronto aqui para a gente não perder muito tempo e eu conseguir aqui ganhar tempo na explicação. Então, para criar uma custom request, a gente vai utilizar o comando php artisan, tá? Make request, olha só ela aqui, né? Eu gosto de padronizar da seguinte forma: o nome da minha controller, então inscrição
tá? O método que eu vou chamar, então, por exemplo, update e, por fim, o sufixo request, ficando então inscrição update request. Eu também gosto, quando tem um projeto muito grande, tá? Aqui eu não estou colocando só para a gente exemplificar. Mas quando tem muitas camadas, eu gosto de criar pastas, tá bom? Então aqui eu colocaria inscricão barra inscricão update request. E quando eu der enter, ele vai criar uma pastinha chamada requests dentro de HTTP. E aqui a gente colocou para criar uma pasta e depois o nosso arquivo, né? Então tá aqui o nosso arquivo limpinho, novinho. E o que vem nesse cara por padrão? Vem aqui o método authorize que eu vou tirar, tá? Que basicamente diz se o usuário precisa estar autenticado ou não para ter acesso a essa request, mais uma validação, né? Então, o usuário não está autenticado, a sessão expirou, ou de alguma forma o usuário conseguiu burlar a aplicação e mandar um post para essa página aqui de para o nosso controller, e o controller passou para autorização, passou para validação e a autorização negou, tá? Então, isso aqui eu vou tirar, mas se você precisar de controle de acesso para validação, é o método authorize. A gente tem dois métodos aqui dentro, o rules e o messages, tá? E eu vou explicar eles para vocês agora. Então, essa pastinha que eu criei só para exemplificar, eu vou remover ela. E eu vou ficar aqui só com essa inscrição store, tá? Bom, você já bateu o olho, você já entendeu o que está acontecendo aqui, né? Então, basicamente, a gente tem o método rules, que vão ficar nossas regras. Rules em inglês quer dizer regras, tá? E aqui a gente tem um array, tá? A gente retorna aqui um array de chave valor, um array associativo, onde o nome ele espera um tipo string e também pipeline aqui, né? O pipe, ele diz aqui que é outra condição, então eu quero uma string e um required, ou seja, ele também é obrigatório, tá? A idade eu falo que ele é um inteiro, e o valor máximo para se inscrever nesse evento é de 35 anos, bom? Detalhe, esse campo não é obrigatório. Como eu sei que não é obrigatório, porque eu não coloquei o required. Mas se ele informar, tem que atender essas duas condições aqui. E olha só que legal. Caso há algum problema, uma falha na validação, a gente também pode utilizar o método messages para poder exibir aqui as mensagens. Então, caso, poxa, ele não colocou o nome, então o nome required falhou, ele vai exibir a mensagem, o campo nome é obrigatório. Beleza? Então, como que a gente faz agora? Então, eu crio as minhas regras aqui, como você já fazia lá na controladora. Crio as minhas mensagens aqui, como você também já fazia na sua controladora. E agora, aqui no meu método da minha controller, ao invés de assinar com a request, né, a gente assina com o nome da nossa custom request. Então, no meu caso, inscrição store request. Olha só, eu tenho ela importada aqui em cima. Eu recupero ela com o nome request. E aqui, olha só que legal, eu tenho uma variável chamada form e eu recebo aqui, ó, request validated. Então, esse método validated retorna todos os campos que passaram na validação. Caso algum campo não passou na validação, o próprio request já volta para a página anterior que o usuário estava, passando algumas mensagens, beleza? Bem, vamos entender de novo. A gente criou uma custom request com o comando phpartisan make request inscrição store request. No método rules a gente colocou aqui a chave valor, então qual que é a validação que a gente quer, e message as mensagens caso a validação falhe. Aqui no nosso controller simplesmente assinamos com a nossa custom request, no nosso caso inscrição store request. Aqui na linha 16 a gente recupera os dados validados, beleza? E para exibir o erro, aqui embaixo a gente tem aqui aquele clássico bloco, né? Se tiver algum tipo de erro, então faz um for each nos erros. Eu sempre esqueço como que coloca isso daqui, vira e mexe, eu acabo procurando a documentação do Laravel. É importante que você não decore as coisas, não se preocupe em decorar, mas se preocupe em saber onde procurar algo quando você precisar, beleza? Então vamos lá, olha só. Deixa eu pegar aqui o navegador Chrome. E eu vou colocar aqui para cadastrar sem informar nenhum dado. Olha só. O campo nome deve ser uma string. O campo nome é obrigatório. E o campo idade deve ser um número inteiro, né? Olha só que legal, né? Então, por exemplo, aqui o meu nome é Gunnar. E deixa eu colocar cadastrar. Se eu colocar qualquer outra coisa aqui, por exemplo, tentar colocar o número 1. E acabou passando porque depois ele converteu como 1, né? Muito difícil ele não barrar, acho que eu nunca vi
ele barrando em algum tipo que não seja inteiro, né? Se a gente colocar uma tag, por exemplo, ele vai tratar como uma string também. Mas, caso eu faça permissão sem preencher nenhum dado, ele vai mandar para mim aqui embaixo já aquela mensagem, tá? Então, se eu colocar Gunnar 36 anos, por exemplo, cadastrar, ele fala, ó, a idade não pode ser superior a 35 anos. Então, a gente voltou para a nossa página anterior com a mensagem de falha. Então, basicamente é isso, algo bem simples, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o artigo para nossa videoaula com mais explicações, com os links ali também para documentação, com o código utilizado nessa aula, com os comandos utilizados nessa aula. Então, eu peço para você ler o nosso artigo para entender um pouquinho mais, tá? Aqui nossa aula é um pouquinho corrido, tentei ser menos prolixo possível para você não perder tanto tempo, beleza? Então, dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários, fiquem com Deus e até a próxima aula.